Olá, muito bom dia! Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, transmissão que nós estamos fazendo diariamente a partir das 7h37, Integração 737. Um momento onde você pode realmente se integrar à vida abundante. E a vida abundante só vem quando você recebe a vida como ela é, você dá espaço para que a abundância chegue até você. E hoje em especial, a pedidos de vocês, nós falaremos sobre como lidar com a morte, o luto e comentar um pouco da visão sistêmica sobre o coronavírus, sobre toda esse medo que o coronavírus traz para toda a humanidade, sobre a possibilidade da própria morte, a possibilidade da morte das pessoas da nossa família. Como lidar com isso? Como não sofrer tanto do medo do que tem por acontecer? Bom dia a todos que estão chegando aqui. Graciele, Tatiane, Maria das Dores, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer e uma honra muito grande estar realizando esse trabalho. Eu sempre digo que quando eu me preparo, quando eu estudo um conteúdo, quando eu me permito acessar as informações através das minhas orações, através das minhas meditações, das minhas reflexões, eu aprendo. Toda vez que eu falo, eu aprendo. Então, eu tenho muita clareza de entender que o maior beneficiado desse trabalho que eu desenvolvo sou eu mesmo. E hoje eu vim fazer essa live daqui, dessa área verde aqui do condomínio onde eu moro. Um lugar muito bonito e não é à toa. Eu vou explicar por quê eu vim fazer a live aqui hoje. Então, vamos lá. Tem uma caixinha de perguntas bem aí embaixo. Tem um quadradinho e uma interrogação. Se você tiver alguma pergunta, você clica nesse quadradinho e faça a sua pergunta e eu vou respondendo, ok? E as sacadas que vocês forem tendo, coloque aí nos comentários. Eu sempre digo e reafirmo que a informação, o conteúdo, sem uma aplicação prática na sua vida, não faz sentido. Para que eu vou aprender uma receita de bolo se eu não vou fazer o bolo? Para que eu vou aprender a dirigir se eu não vou dirigir? Então, para que você vai aprender sobre a perspectiva quântica de realidade se você não vai aplicar isso na sua vida? Então, bora fazer o que tem que ser feito. Bora aplicar na vida o que precisa ser realizado. Então, eu quero que vocês coloquem aí no comentário como você lida com a morte. Como você lida com o medo que você tem da sua própria morte. Como você lida com as mortes dos seus antepassados, das pessoas que se foram, com a morte dos seus avós, que talvez já tenham partido, talvez os seus pais também já tenham partido. Coloca aí nos comentários como você lida com isso, se você tem dificuldade ou não, se você consegue encarar e olhar para isso de uma forma mais natural ou não, ou se sempre que você se lembra desse familiar que já se foi, se você lembra dele sempre como a imagem da morte, sempre com aquela dor e aquele sofrimento. E a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. E coloca aí aperta esse aviãozinho aí e chama as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama, principalmente aquelas pessoas que você sabe que sofrem ainda pela morte das pessoas, as pessoas que você sabe que vivem atualmente apavorados com
a possibilidade de adoecer de coronavírus, a possibilidade da própria morte, a possibilidade da morte dos seus familiares. Então eu vou começar explicando a função evolutiva, a mensagem que a pandemia, que o coronavírus traz para a humanidade. Então nós sempre partimos do princípio que todo sofrimento vem para trazer uma mensagem. Então eu vou repetir. Todo sofrimento vem para trazer uma mensagem. Quando essa mensagem é recebida, quando o aprendizado acontece, esse sofrimento vai embora. Simples assim. Pode ser uma doença, pode ser um luto, bom dia. Pode ser uma doença física, pode ser uma escassez, a falência de uma empresa, um grande prejuízo, um conflito no relacionamento. O que os sofrimentos que estão na sua vida vieram te trazer de mensagem? Quando você souber qual é essa mensagem, esse sofrimento vai embora. E nós vamos fazer um olhar para a mensagem que traz a pandemia e o coronavírus. Todo o conceito da constelação familiar entende a existência de um campo de informação, de um inconsciente coletivo, chamado por Jung, chamado pelo Bert Hellinger na constelação familiar de campo mórfico, ou chamado pelo Rupert Sheldrake, biólogo que estudou o comportamento dos animais, como campo morfogenético. Então, ao nível de humanidade, nós percebemos que toda a história da humanidade está gravada nesse campo. Tudo que aconteceu com seus pais, com seus avós, com as etnias que te deram origem, está gravada nesse campo, e você acessa esses conteúdos todos os dias, o tempo todo. Desde a sua concepção, dentro da barriga da sua mamãe, você já acessava a história do seu sistema familiar, trazendo de lá o jeitinho de ser dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, as crenças, as experiências, os aspectos de personalidade dessas pessoas que te antecederam, e a partir dessas personalidades você forma a própria, a sua personalidade. Então você pegou um pouquinho da personalidade do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu tio. Então a gente percebe pessoas que, fulano puxou o pai na aparência, mas na personalidade é igualzinho a mãe. Ou ciclano puxou os seus avós, é igualzinho o vovô, igualzinho a vovó naquele jeitinho de ser. Então existe um contato individual com esse campo de informação coletivo, e esse contato também existe de forma coletiva. Então, dentro dessa reflexão, e eu assisti algumas palestras de outros consteladores sobre essa reflexão, o que me permitiu formar uma opinião sobre isso. O que acontece? O sofrimento dentro de um sistema familiar, ele reflete numa dor. E essa dor reflete na repetição desse sofrimento. Isso em um nível do sistema familiar, que é um subsistema do sistema humano, de toda a humanidade. E olhando para a história da humanidade, nós percebemos que uma grande parte dos sofrimentos vieram das sociedades repressoras, de governos que submeteram as suas populações às suas regras,
ao seu autoritarismo. Nós vemos que na história da humanidade, a guerra trouxe sofrimento. Na história da humanidade, os adoecimentos, as epidemias e as pandemias que já aconteceram, dizimando grandes parcelas da população, também foram fontes de sofrimento. E paira nesse inconsciente coletivo, nesse campo de informação coletivo da humanidade, exatamente a história desses sofrimentos. E através da história desses sofrimentos, toda a humanidade sente dor. E essa dor, esse sofrimento, tem uma tendência a se repetir. Simples assim. Perceba que o nosso estilo de vida hoje em dia, ele é, de certa forma, semelhante ao que viveram os povos que foram submetidos à guerra, aos governos autoritários. Quando os traficantes, por exemplo, lá de um morro, querem manifestar o seu poder. Ou antigamente, nos governos autoritários, quando eles queriam manifestar o seu poder, o que eles falavam para a população? Fica todo mundo dentro de casa. Ninguém sai de casa. Toque de recolher. Isso era prova de submissão àquele governo autoritário. Então a gente percebe que o coronavírus, a pandemia, trouxe exatamente essa mesma necessidade ao ser humano. Uma necessidade de nos curvarmos diante de uma força maior, extremamente autoritária. E isso aconteceu não por uma punição divina, mas aconteceu por uma necessidade mesmo de toda a humanidade, para que esse sofrimento seja ressignificado. Ou seja, quanto mais dor, quanto mais revolta se tem para com esses mesmos sofrimentos do passado, mais esses sofrimentos se repetem. Isso acontece no nível do sistema familiar e acontece também no nível do sistema humano como um todo. Então, quanto mais pavor nós temos da morte, mais a morte se aproxima de nós. Quanto mais nós concebemos que a morte não poderia ter acontecido, mas ela se aproxima de nós, trazendo o medo ou trazendo a própria morte. E aí a gente fica com o foco aumentado na morte e pensando que tudo é morte, que tudo é sofrimento. E eu vim aqui hoje nesse lugar bastante bonito para mostrar para vocês que a vida, ela é sempre abundante. A vida predomina. Olha só, que lugar bonito, o lago, as árvores, os patos, os peixes. A vida, ela está muito mais na nossa frente do que a morte. É uma questão de foco. A possibilidade de crescimento, de uma vida ampla, de uma vida plena, é sempre muito maior do que a possibilidade do sofrimento e da morte. Porém, tudo depende de um foco. Aquilo que você dá foco é o que aumenta. Aquilo que você foca participa da sua vida. A nossa vida, a realidade à nossa volta, é sempre resultado das imagens mentais que nós criamos. Então, se eu me vinculo à morte de um familiar, ou à morte das pessoas
que estão morrendo por coronavírus. E passo a pensar que isso é o que predomina na existência, eu atraio mais do mesmo para mim. Então, nós trabalhamos com a perspectiva de que informação equivale à energia, que equivale à matéria. São três manifestações da mesma coisa. A nossa mente é uma usina processadora de informação. Então eu capto a informação do passado, do meu sistema familiar principalmente, de toda a humanidade. Eu capto a informação do presente e das maiores probabilidades futuras. Invisto, coloco nessa informação uma emoção, um sentimento, que mesmo sendo positivo ou sendo negativo, projeta essa informação para o meu futuro, para a realidade, para a matéria que está à nossa volta. Então, ter medo de adoecer atrai o adoecimento. Guardar mágoa pelo adoecimento e pelas mortes das pessoas atrai a morte e o adoecimento. Porém, só agora a gente tem acesso a essa informação. E quando a gente tem acesso à informação, a gente consegue se liberar para mudar a nossa perspectiva, que é o que mais importa quando você quer ter o cumprimento das suas metas, dos seus objetivos de vida. Por quê? Caso ao contrário, se você tem em sua mentalidade criadora o espaço dela ocupado pelos seus traumas, pelos seus medos, pelos seus ressentimentos, é essas imagens que se repetem em sua vida. Porém, se você faz o processo de integração, o processo de considerar que o sofrimento faz parte do nosso passado, você libera o seu presente e o seu futuro para ser diferente. Então, essa é a base de todo o trabalho que a gente realiza aqui. O trabalho de integrar a vida como ela é, de receber no coração a vida como ela é. Como o Bert Hellinger traz, chamando de tomar a vida. E o que é o tomar? O tomar não é um receber assim, ó, já que não tem outro jeito, então tá bom, dá esse negócio aí. Não. Eu queria que essa vida fosse diferente, mas já que ela é assim mesmo, então não tem outro jeito, então daí. Deixa eu viver nela. Mas eu queria que fosse diferente. E aí aquela imagem idealizada fazendo a pessoa viver no mundo da lua. O tomar da vida é um receber ativo. Eu olho para a vida, eu olho para tudo que ela me traz. Eu olho para os meus pais, eu olho para os meus antepassados, eu olho para os meus amigos, olho para tudo que a vida me traz. E principalmente que a vida me trouxe no meu passado, no meu desenvolvimento. E digo assim, caramba, isso é massa. Que lindo, isso é bom. Olha como eu sou beneficiado por isso que eu ganhei. E aí você ativamente recebe. O que é ativamente receber? Você toma a vida. Você pega e fala, nossa, eu quero, me dá. E aí, como um grande presente, você toma a vida exatamente como ela é. E quando você faz isso, você toma também para si todo o sofrimento que houve para que você esteja vivendo o que você vive. Cada pedacinho da sua trajetória, mesmo que tenha sido lá atrás um abuso, lá atrás um abandono pelos seus pais, cada um pedacinho dessa sua trajetória formam a pessoa que você é e formam as habilidades que você tem, com o objetivo de servir as outras pessoas, de servir a humanidade, de servir a vida, ok? Então isso introduz a nossa conversa de hoje. Deixa eu abrir umas perguntinhas aqui de vocês. Olha aqui a pergunta da Júlia Eli.
Doutor, minha amiga perdeu a mãe há aproximadamente 3 meses, mas ela e o pai não conseguem aceitar. Como posso ajudar? Então, existe todo um capítulo da constelação familiar que se chama Ordens da Ajuda. Também a ajuda precisa seguir algumas regras relacionais. E dentro dessas ordens, para que a ajuda aconteça, porque se você não segue essas ordens, a ajuda não acontece. Você gasta um tanto de energia, você tem a melhor das intenções e a ajuda não acontece. O benefício não acontece, você perde tempo, a outra pessoa que você está tentando ajudar perde tempo e você ainda enfraquece a outra pessoa. Quando você tenta fazer por ela o que ela necessita fazer. Então, uma das ordens da ajuda é: entregue à pessoa o que ela precisa, não necessariamente o que ela quer. Entregue à pessoa aquilo que você tem para entregar. Entregue à pessoa se ela estiver disponível para receber, ou seja, quando ela te pede, quando ela está aberta ao recebimento desse benefício. Não tente obrigar as pessoas a receber um benefício, porque elas não vão receber e você vai gastar um tanto de energia, tá? Então, como você pode ajudar? Com a sua própria experiência. Como você mesma, Júlia, recebeu e lida com a morte dos seus familiares? Como você mesma lida com a morte das pessoas do seu sistema que já se foram? Como você lida com esse tanto de morte que está acontecendo aí por coronavírus? Como você lida com o medo ou a possibilidade do seu próprio adoecimento e morte? Então, tenha em você, primeiro, aquilo que você quer dar ao outro, ok? E a partir dessa experiência que você vai ter de ressignificação, você vai poder compartilhar com a sua amiga, com a mãe dela, a sua experiência. Olha, eu lido com a morte assim, 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 e eu consigo me sentir mais tranquilo. Eu aprendi através da constelação familiar, em uma live do Dr. Jim, que quando a gente não aceita a morte, a gente se aproxima dela. Quando a gente se ressente ou teme a morte, a gente atrai a morte. Muitas vezes, não necessariamente a morte, ou seja, perder totalmente a vida. Na maioria das vezes, o nosso caminho de morte está relacionado ao sofrimento. Muitas pessoas caminham para a morte a vida inteira, ou seja, não morrem de perder a vida no meio da vida. Algumas sim, algumas criam para si um acidente, criam para si um câncer, criam para si o coronavírus, atrai para si e pega aquele vírus e morre. Muitas, mas a grande maioria das pessoas vinculadas a mortes do seu próprio sistema não morrem de perder a vida, mas vão perdendo a vida aos poucos, através do sofrimento, perdendo as 6 manifestações de vida abundante. Quais são essas 6 manifestações de vida abundante? Saúde física é uma manifestação de vida, que quem toma a vida plenamente tem saúde em abundância, sensação de alegria, sensação de satisfação, sensação de segurança. Então, se sentir segura e alegre não é algo que está tão relacionado às circunstâncias à nossa volta. Está muito mais relacionada a algo intrínseco, a um recebimento da vida, principalmente na conexão com o pai e com a mãe. Então, manifestações de vida que você ganha ou perde quando você toma ou quando você rejeita a vida como ela é. Saúde, sensação de alegria, sensação de segurança, sucesso no relacionamento de casal, sucesso profissional e sucesso financeiro. São manifestações de vida abundante que você perde caminhando para a morte durante a sua vida, ok? Então vamos lá, deixa eu responder mais umas perguntinhas aqui. O que vocês acham disso, gente? Cláudia Ribeiro. Não sei absolutamente nada sobre meus pais biológicos. Fui adotada aos 5 meses. Como fazer autoconstelação nesse caso? Excelente pergunta, Cláudia. É o seguinte, o que acontece antes é causa para o que acontece logo depois. Existe
uma sequência hierárquica dentro dos acontecimentos, ok? Então, eu só sou médico porque eu passei 6 anos dentro de uma faculdade de medicina, eu só sou psiquiatra porque eu tirei um título de psiquiatra, que eu fiz pós-graduação, trabalho com isso, trabalhei e trabalho com isso. Então eu tenho toda uma trajetória que me sustenta em quem eu sou. Se eu olho para um pedacinho da minha trajetória e rejeito, eu fico tentando tirar. É como se o passado sustentasse o presente, é isso que acontece. Aqui está o presente, aí de repente ele vira passado. É como se fosse uma pilha de blocos. E aí vem o presente e se coloca aqui em cima. E aí ele já vira passado, e aí vem o presente e se coloca aqui em cima. Ou seja, o futuro vai se sobrepondo ao que acontece no passado. Visto que o que acontece no passado te sustenta no momento presente. Existe, dentro dessa sequência de acontecimentos que te deu vida, uma conexão. Uma conexão com quem? Com seus pais adotivos? Foi os seus pais adotivos que te deram vida? Não. Foi os seus pais biológicos que te deram vida. Foi a sequência de acontecimentos na vida dos seus pais biológicos, mesmo com sofrimento e abandono, que te colocaram na vida. Então, o seu maior nexo de causa e efeito com a sua vida é com os seus pais biológicos. Você não os conheceu, não sabe nada sobre eles, mas eles existem. Ou existiram na vida. Mas mesmo que eles já tenham morrido, a imagem, a lembrança, a memória, o arquivo do seu sistema familiar, que contém os seus pais biológicos, os seus avós biológicos e todas as etnias que te deram origem, esse arquivo existe. E você, querendo ou não, acessa isso o tempo todo, trazendo de lá ou mágoas e dores que se refletem em sofrimento para você mesma, ou trazendo de lá força, gratidão, reverência, aceitação. Então, é um dizer para a vida assim: vida, eu te tomo como você é. Eu te recebo exatamente como você é. E esse receber da vida está necessariamente relacionado a quem te deu a vida. É lógico que você pode e deve e vai agradecer e honrar os seus pais adotivos, porque eles cuidaram de você. Porém, a vida que os seus pais biológicos te deram é um bem muito maior e mais importante do que o cuidado que veio depois. Então, mesmo que você não os conheça, você, no momento da autoconstelação, em que você fecha os seus olhinhos, você imagina eles aí na sua frente. O que é imaginar? É criar uma imagem. Como será que foi? Será que eu pareço mais com meu pai, mais com minha mãe? Quais foram as circunstâncias em que eles me abandonaram? E aí essas informações começam a aparecer. Talvez até traços da fisionomia deles apareçam. Porém, essas informações na hora da autoconstelação, elas só aparecem se você conseguir abrir a sua intuição através da ausência de intenção ou de julgamentos, ok? Se você gostaria, muito mesmo, tem esse desejo de que não foi pela escolha dos seus pais que eles te abandonaram. Vamos supor que você imagina, para preservar a imagem deles, que eles foram obrigados a te abandonar. Você vai ver na sua autoconstelação essa dinâmica, o que não é verdadeira, o que nem sempre vai ser verdadeira. Mas se você abre o seu coração para qualquer que seja a história e o jeito de ser deles, inclusive a história deles realmente, não quero criança agora, tenho outros planos, vamos dar essa criança para alguém. Se você abre o seu coração a essa hipótese, você vai conseguir enxergar isso, por mais doloroso que seja. A realidade precisa ser tomada. Por quê? Porque uma realidade idealizada não existe. E é no decorrer da nossa infância
que nós vamos formando essas imagens idealizadas da vida que a gente gostaria que fosse. Então, é um contexto onde fica muito claro a necessidade que a gente tem de tomar a vida como ela é. Se os pais biológicos não criaram, eles merecem gratidão, reverência, agradecimento, tanto quanto aqueles que criaram, né? Porque o mais importante eles deram, que foi a vida, né? E a gente fala a respeito de que no essencial nada foi perdido, ok? Então vamos ver mais uma perguntinha aqui. Vânia Lisboa está trazendo a pergunta: como superar a traição conjugal? Porque pessoas traem em índole, caráter? Boa noite. Vânia deve estar em outro país, né? Que aqui é de dia e lá é de noite. Eu vou mudar aqui porque esse sol de frente para mim assim me atrapalha. Aí, agora tá mais tranquilo. Então é o seguinte, Vânia, todas as pessoas vivem exatamente aquilo que elas querem viver. Ah, doutor Jim, mas você está falando então que eu queria ser traída? Sim, de alguma forma a sua consciência queria honrar as mulheres traídas do seu sistema, principalmente mãe, né? Quando a mãe foi traída e a filha sente uma dor muito grande pelo fato da mãe ter sido traída, ela geralmente atrai para si aquele destino e escolhe a dedo o homem que tem em seus conteúdos um impulso de trair. E aí a coisa acontece. Então, nessa perspectiva, não existe vítimas nem algozes. A vítima, ela estava impulsionada àquele sofrimento, para aquele sofrimento. E o algoz, impulsionado para realizar aquele sofrimento em outra pessoa. Então, o universo, Deus, apenas une a necessidade de ambos. Então, para que você viva um relacionamento onde não haja traição, você precisa olhar para o seu sistema familiar, ver aonde estão as traições que você tanto abomina, que você tanto rejeita, e fazer um movimento da sua consciência de aceitar, de concordar que tenha sido assim, inclusive no seu próprio passado. Assumir a sua responsabilidade na traição que aconteceu. Para quê? Para ser bonzinho com o pai que traiu a mãe? Para ser boazinha e conceder o seu perdão ao ex ou ao atual? Não, não se trata de ser bonzinho ou boazinha. Isso é arrogância. Se trata de querer viver uma vida diferente. O que motiva a gente a assumir as nossas responsabilidades e aceitar o passado como foi é o desejo de não sofrer mais. Simples assim. Então, muitas vezes eu trago o exemplo do abuso sexual. Então, famílias repetem as situações de abuso sexual dia após dia, geração após geração, justamente por toda essa dor, por todo esse sofrimento, por toda essa rejeição que tem aos abusadores e aos abusados, que já aconteceram no sistema. Então, ninguém está falando que foi certo o abuso que aconteceu. O que nós estamos falando é que, se existe julgamentos, se existe exclusão, o sistema não permite. Existe uma lei dos agrupamentos humanos, uma lei de comportamento e de relação humana, é uma lei de inclusão. É uma lei que não suporta a exclusão através do julgamento. E aí, quando
a imagem desses abusos que aconteceram no sistema é olhada sempre com dor, com mágoa, com revolta, essa imagem domina o inconsciente coletivo daquela família e uma nova criança é impulsionada a esse destino de ser abusada também. Então, nós estamos mudando, trazendo uma postura de inclusão do que já aconteceu, não para falar que isso é certo, que o abuso é correto, não, mas para preservar as próximas gerações, para que não haja abuso novamente. Então, o que você prefere? Ter a razão de condenar, de querer crucificar o abusador? Você prefere ter razão de considerar a pessoa abusada como uma eterna vítima e aquilo ficar se repetindo nos seus filhos, nos seus netos? Ou você prefere, na humildade, conceber que nada pode ser feito diante daquilo que já aconteceu? E aí você faz um movimento de aceitação daquela história que te trouxe até o momento presente. E a partir daí, não haver mais abusos no destino, no futuro do seu sistema. O que você prefere? Coloca aí nos comentários. Então, são dois caminhos. Um caminho, a gente leva em nossos punhos a razão. Eu tenho razão de reclamar. Eu tenho razão de falar que eu sou uma vítima. Com a razão, nesse caminho, a gente caminha para a repetição do sofrimento. E existe um outro caminho, onde você abre mão da razão, do julgamento, da revolta, assume que nada pode ser feito com o que aconteceu, e você caminha para a realização, para o sucesso, para uma caminhada leve e alegre, na humildade. O que você prefere? Ninguém está falando aqui de certo ou errado. Pelo contrário, são apenas caminhos, cada um na sua dignidade. A constelação familiar traz uma perspectiva de que todos temos o nosso valor, todos temos em nossa obra um valor igual, ok? Existe a necessidade da humanidade de uma pessoa carregar o peso de uma doença. É uma necessidade do sistema dela. Existe a necessidade de outra pessoa ser saudável, para que a saúde seja promovida. Só que a importância de quem é doente não é menor do que a importância de quem é saudável. Vocês conseguem entender ou conceber isso? Eu entendo que seja algo bastante revolucionário, algo bastante novo, difícil, né? Mas é a pura verdade. Existe no crescimento coletivo das pessoas, da humanidade, a necessidade de pessoas viverem em escassez, fome. A humanidade ainda precisa disso para que isso seja modificado. Existe a necessidade de pessoas terem prosperidade, serem ricas. O valor da obra de um não é menor do que da obra do outro. Então a gente reconhece nesse movimento de postura sistêmica, de postura de integração, a gente reconhece o valor de todos. Isso é sabedoria. A maior característica do sábio é realmente ver que no tolo existe um mestre, um sábio adormecido. E a maior habilidade de quem está na saúde é ver no doente que dentro dele existe alguém saudável. A habilidade de reconhecer o valor de quem está na prosperidade, de reconhecer o valor de quem está na escassez, e que dentro dele existe um homem que é próspero. E a partir dessa sabedoria, que obviamente vem dos ensinamentos de Cristo, essa pessoa que está numa condição mais leve, mais tranquila, deve trabalhar para expandir o benefício que tem para si, mostrando aos outros o caminho. E é isso que tantas pessoas fazem. É isso que a pastora Ângela Cirino faz, é isso que eu estou aqui fazendo.
É isso que o Kaiser faz. É isso que tantos experts em várias áreas estão fazendo aqui na internet de graça. Para que aquele benefício que essas pessoas já tiveram sejam transmitido às outras. Reconhecendo que as outras têm dentro de si já a possibilidade de receber aquele benefício. Como que isso toca para você? A Daniele está falando, sempre disse que liberar o perdão é libertador, mas o processo para o perdão é doloroso, exatamente. Exatamente, é doloroso. Por que dói perdoar? Porque a gente tem que reconhecer que não adianta ficar cobrando reparação. Não adianta se colocar como vítima e falar, ó, fulano me deve. Não deve. Deus só juntou a necessidade do um com a necessidade do outro. E quando a gente assume essa responsabilidade, fica muito mais fácil para mudar. Por quê? Porque a solução volta para as nossas mãos. Porque enquanto eu estou falando, ó, eu estou nessa condição porque ciclano fez isso, porque ciclano fez aquilo. Então, você perde o controle da solução. Por quê? Porque a responsabilidade do sofrimento está na mão do outro, então eu tenho que esperar o outro resolver. Quando você assume a responsabilidade dos seus sofrimentos, você também assume a oportunidade de realizar a solução. E a realização da solução parte do nível mental para depois um nível emocional, de energia, para depois o nível de materializar, ou seja, de trazer para a sua realidade aquilo que você deseja. Então, Graciele está trazendo, eu aceito todos os abusos que aconteceram em minha família e na vida dos meus familiares. Isso, Graciele, isso, entende? Esse aceitar é humildade e é atitude sábia para que isso não volte a acontecer. Simples assim. Olha a minha garrafinha. Essa é a garrafinha do método Autoconstelação para a Vida. Aqui eu tomo a vida. Então, o tomar da vida é um tema central dentro da constelação familiar. Então vamos lá, deixa eu responder mais uma perguntinha aqui. Olha que interessante essa questão da Silvia aqui. Doutor, meu pai é alcoólatra e idoso. Como posso ajudá-lo por meio da constelação a se libertar? Então, você pode e deve se libertar primeiro, ok? Então você trabalha primeiro pela sua própria felicidade. Por quê? Se você tentar salvar o seu pai e entrar no sofrimento dele para tirá-lo do sofrimento, é muito provável que você fique com ele no sofrimento. Por quê? Porque a gente não consegue mudar as outras pessoas. Cada um tem o poder de liberdade de fazer o que quiser. E se o seu pai está identificado com os alcoólatras, com as mortes, com os sofrimentos do próprio sistema familiar, e se ele escolher viver o alcoolismo e a morte, você não vai poder fazer nada. Você pode, talvez, influenciá-lo com o seu exemplo, com a sua realização. Então, pai, olha aqui, bem despretensiosamente, eu aprendi isso, isso, aquilo. Eu estou vivendo isso, isso, aquilo. Nossa, pai, eu estou me sentindo bem melhor com isso, isso, aquilo. Então, para que você consiga ter uma vida plena, você precisa aceitar que esse sofrimento fique na vida dele, se ele assim desejar. É uma questão de respeito. A nossa consciência só consegue ser livre quando a gente concede a liberdade às outras pessoas. É o não julgueis para não ser julgado. E está na Bíblia também que quando você libera,
você é liberado. Você solta e você é solto. Entende? Então, eu sei que você queria escutar aí uma receita de como realmente salvar o seu pai do alcoolismo e da morte. Mas essa receita não existe e talvez isso não seja possível, porque depende muito da vontade dele, ok? E naturalmente, já que a gente está falando da morte, é assim que acontece. Os mais velhos morrem para que os mais novos tenham vida. Os mais velhos sofrem para que os mais novos tenham uma caminhada mais leve. Olha o tanto de sofrimento que os meus avós viveram, né? Meu avô, né, quando ele era vivo, ele contava que de Belo Horizonte, a cidade que ele morava na época, dava semanas de carroça. É um trajeto que hoje, de carro, a gente faz com 2 horas e meia. Às vezes nem 2 horas. Ou seja, olha como a vida da minha mãe, nesse caso, já foi facilitada pelo sofrimento que ele viveu. E olha o quanto de sofrimento o seu pai, a sua mãe viveu para que você hoje possa ter todo o benefício que você tem. Então, se você aceita que esse sofrimento, que essas dores que eles tiveram, fiquem com eles, você se libera para não sofrer da mesma coisa. E essa aceitação, esse deixar o sofrimento na mão deles e no passado, acontece necessariamente através do reconhecimento da grandeza que eles têm. E isso só acontece se você abrir mão de ter dó. Toda vez que você tem dó, você se emaranha àquele sofrimento. São os 3 sentimentos emaranhadores, entrelaçadores ao sofrimento: dó, raiva e vergonha. Toda vez que você tem dó, raiva ou vergonha, toda vez que você tem dó, raiva ou vergonha, você se entrelaça àquele sofrimento do seu sistema. Se você morre de vergonha do tio que é homossexual, por exemplo, é bem provável que o seu filho honre esse tio, trazendo a homossexualidade. E isso a gente vê acontecer na vida das pessoas que são mais homofóbicas, que os seus filhos se manifestem isso. A gente percebe, por exemplo, filhos de policiais, ou seja, pessoas que rejeitam e abominam o crime, o tráfico, o uso de droga. Muitas vezes a gente vê filho de policiais manifestando a criminalidade, o tráfico, o uso de drogas. Por quê? Porque os seus pais muito rejeitaram e abominaram aquele modo de viver. Deram um valor baixo, um valor, fizeram um juízo de valor negativo daquilo. Então, por que esse nosso encontro diário aqui se chama Integração 737? Porque todos os dias, de segunda a sexta, das 7 às 7h37 da manhã, a gente inicia a nossa live de integração. E a integração é justamente esse sair da ilusão do controle. A integração é parar de idealizar a vida e receber a vida como ela é, paradoxalmente, para poder ter a vida que quiser ter. Então, quando você recebe a vida, você tem vida em abundância. A Dani Nogueira está trazendo, na palavra de Jó, fala que o mal que ele temia veio sobre ele, ou seja, o mal que eu temia me sobreveio. É exatamente isso que está na Bíblia mesmo. E é impressionante como que todos esses conhecimentos sistêmicos que têm a ver com a perspectiva quântica de realidade já estavam escritas na Bíblia, né? A pastora Ângela Cirino a gente tem desenvolvido um trabalho junto e ela tem trazido as referências bíblicas que explicam praticamente todos os conceitos da constelação familiar. Hoje, mais cedo, o Kaiser, junto com a pastora Ângela, na live deles, falaram que o homem
para... Quando o homem não está bem com a sua esposa, as suas preces não são escutadas. Olha só, tá em algum lugar na Bíblia, de alguma forma, foi falado hoje cedo lá. E o Bert Hellinger trouxe que um homem só cresce a partir da admiração da sua esposa. Ou seja, tem tudo a ver, porque as preces de um homem têm a ver com as suas realizações, com os seus desejos de realização. E esses desejos de realização pessoal, profissional, vão estar necessariamente vinculadas ao bom vínculo com o feminino, com a mulher e, consequentemente, com a própria mãe, que é a origem da própria vida. Então, é muito lindo, é muito bonito a gente perceber e conceber tudo isso aí. A Regimar está trazendo: Jesus disse, eu vim para que tenha vida, e vida que tenham em abundância. Que massa, João 10:10. Muito legal, muito legal. Leila assistiu também, o Kaiser mais a pastora Ângela. Cleia Godinho está falando, doutora Ângela é um amor, amadinha. Eles estavam juntos na live, assisto todos os dias. Parabéns, Cleia. Eu aconselho, eu estou acordando às 5 horas, um pouquinho antes, para assistir a live da pastora Ângela, que começa às 5h01. Eu aconselho todos vocês que façam isso também. Desde que ela começou a fazer essa live às 5h01, tem pouco tempo, eu estou fazendo isso e o meu dia está sendo outro. O meu dia está sendo outro. O dia fica não só maior no tempo que eu tenho para realizar as minhas atividades, mas as minhas atividades fluem com mais leveza, com mais tranquilidade, né? Dr. Jim, siga no estudo da Bíblia, você vai se surpreender ainda mais, com certeza. Estou me surpreendendo cada vez mais, é bom demais. Dani Nogueira, amo vocês. Ângela, Kaiser e você. Valeu, Ângela. Amo vocês também. É bom demais para mim estar desenvolvendo esse trabalho aqui. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado por esse voto de confiança que vocês colocam aí em toda essa perspectiva que a gente traz. Eu tenho cada vez mais me vinculado a esse objetivo de benefício à humanidade, de transmitir às outras pessoas aquilo que me fez bem, de usar os dons que Deus me deu através da minha família para levar as pessoas, né? A própria facilidade com a linguagem, com a comunicação que eu sinto, que eu tenho, que eu sempre tive, e que vem do meu sistema familiar. Eu honro o meu pai e a minha mãe, que são professores, né? De formação, comunicadores. Então eu vejo que eu trouxe isso deles. Pessoal, se você sente que isso tudo faz sentido, tá? Essa live, essa semana, as lives da Integração 737 serão ainda salvas, ou seja, vai ficar no meu feed, mas a partir da semana que vem não vai ficar mais, tá bom? Se você sente que isso tudo faz sentido, bora fazer a nossa selfie, né? Que você printa essa tela e posta no seu stories e me marca que eu vou repostar. Bora lá? Hora da selfie. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela presença, pelo voto de confiança. A gente está junto nesse processo e a gente vai continuar entregando tudo que eu tiver dentro do meu coração para ajudar vocês. Beijo no coração de vocês. E, pessoal, amanhã à noite, quem é daqui de Goiânia, é imperdível. Vai acontecer um evento do coach Paulo Bento, tá? Coloca na busca Paulo Bento Oficial. Ele vai fazer um evento chamado O Dia da Sua Morte, o Dia do Seu Renascimento. E é um evento no drive-in que vai acontecer, porque por conta do coronavírus, só está podendo ser
o evento dessa forma e é um evento imperdível. Participe, eu vou estar lá com vocês. Um grande abraço e até mais. Valeu, tchau, tchau.